A magia do poder extrasensorial. Dr. Joseph Murphy, PhD. A percepção extrasensorial e a cura. Uma das mais interessantes e fascinantes faculdades da mente humana é a da previsão ou a da capacidade de visualizar um acontecimento futuro antes que ocorra na tela do espaço. Durante o meu trabalho de consultas, enquanto realizava entrevistas com pessoas de todas as classes sociais, fui informado de curas notáveis e salvamentos de vidas de entes queridos pela percepção extrasensorial. Como a prece de uma mãe salvou o pé de seu filho. Há algumas semanas entrevistei uma mãe relativamente a um problema doméstico e durante a consulta ela me falou de um episódio de sua vida de oração. Seu filho havia lhe telefonado de um hospital no Vietnã, pedindo-lhe que rezasse por ele. Disse-lhe que estava com um pé gangrenado e que o cirurgião achava que ia ter que amputá-lo. Mas o filho disse ao cirurgião: "Minha mãe reza pelas pessoas e elas ficam boas." O médico encorajou dizendo: "Está bem, telefone para ela." Ela me disse que ficou parada depois do telefonema, mencionou o nome do filho e afirmou: "Meu filho é conhecido na mente divina. Deus no meio dele o está curando agora. E eu dou graças pela ação de Deus que está ocorrendo agora." Afirmou serenamente esta prece repetidamente num jeito sossegado, passivo, repousado, e cerca de 1 hora depois caiu no sono. Num sonho, ela viu o filho e ele falou-lhe dizendo: "Mamãe, eu vou conservar o meu pé, é maravilhoso." Acordou de manhã com uma grande sensação de paz e tranquilidade. Notícias subsequentes do filho confirmaram sua profunda convicção no poder curativo de Deus. Esta mãe sabia que não há tempo nem espaço no princípio mental e que sua profunda compreensão da presença curadora infinita ressuscitaria no subconsciente de seu filho a milhares de quilômetros de distância. O seu versículo predileto da Bíblia era: "Todas as coisas que pedirdes orando, credes que a vez de conseguir é o que obtereis." Marcos capítulo 11, versículo 24. O sonho que uma esposa teve do ataque cardíaco do marido ajudou a evitar uma tragédia. Enquanto escrevo este capítulo, entre uma entrevista e outra, verifico que obtenho uma porção de rico material, ouvindo pessoas que passaram por experiências extraordinárias de percepção extrasensorial e que hesitam em mencioná-las aos seus amigos mais íntimos e parentes com medo de serem ridicularizadas ou que as considerem loucas. A jovem e brilhante esposa que veio procurar-me para saber como devia rezar cientificamente por seu filho pequeno, disse-me que algumas semanas antes havia adormecido depois do almoço em seu divã e tivera um sonho muito perturbador. Sentiu que estava vendo seu marido a caminho de Las Vegas e que segurava o peito sobre o coração enquanto o carro corria pela estrada desgovernado. De repente acordou com uma sensação de medo
agitada e com uma apreensão de desastre. Abriu a Bíblia e leu em voz alta o Salmo 91, o grande salino da proteção, mudando o tempo do verbo para o presente, e orou por seu marido durante cerca de meia hora, começando com as palavras: Ele habita no esconderijo, ele reside à sombra do Altíssimo. Seus anjos velam por meu marido para mantê-lo em todos os teus caminhos. E em outras passagens, como Deus o está curando agora e o amor de Deus flui através dele, tornando-o sadio e perfeito. Gradualmente, ela foi invadida por uma sensação de paz. Mais tarde, naquele mesmo dia, soube que seu marido tinha sofrido um grave ataque cardíaco, perdendo a consciência. Um motorista que passava encontrou o carro parado no meio da estrada, com um homem debruçado sobre o volante. Investigou e encontrou na mão do chofer algumas pílulas para o coração, que ele evidentemente ia tomar quando o súbito ataque o imobilizou. O motorista colocou uma pílula na boca do homem doente e transportou para o hospital, onde ele teve uma recuperação notável num breve período de tempo. O motorista disse que parecia um milagre a maneira como o carro havia parado, pois o pé do doente não estava no freio, ele estava completamente inconsciente. A oração da mulher, pedindo que os anjos velassem por seu marido, agiu sobre a mente do bom samaritano que passava, que se revelou um anjo de misericórdia e compaixão. A prece desta esposa é a profunda e sólida convicção na presença curadora infinita que reside em todos nós. Agiu sobre o subconsciente do marido a 200 quilômetros de distância, fazendo chegar ali um salvamento e uma cura notável para o seu coração doente. Acrescentou ela que os exames do coração revelaram o que os médicos qualificaram de uma recuperação notável. Como a clarividência salvou um pelotão de soldados. Numa viagem de avião a Nova York, no ano passado, sentei-me ao lado de um oficial que tinha voltado recentemente do Vietnã. E durante a nossa conversa, ele me falou de sua experiência de percepção extrasensorial e sobre a voz que ouviu vinda do vazio. Ele e seus homens tinham recebido ordem de efetuar um reconhecimento numa certa área da floresta. Quando caminhavam lentamente, ele ouvia a voz de sua irmã dizer clara e distintamente: há uma mina diante de você, pare, pare, pare. Imediatamente ele deu ordem de alto e encontraram uma mina escondida a poucos metros de distância. Se houvessem continuado, certamente teriam sido esfacelados ou mortos. A irmã do oficial era uma freira e lecionava no convento da Irlanda. E ele disse que sua irmã rezava por ele regularmente todas as noites e todas as manhãs, assim como na missa diária, sempre clamando: o Senhor é a luz de meu irmão e sua salvação. Do ponto de vista da geografia, aquele oficial sabia que sua irmã estava a muitos milhares de quilômetros de distância. Formado em psicologia, ele compreendeu que a voz que ele tinha ouvido era um aviso da própria mente subconsciente, que tentava protegê-lo e que, indubitavelmente, havia respondido compulsoriamente à prece de sua irmã. Os impulsos, os murmúrios, as admonições e intuições da nossa mente subconsciente são sempre no sentido de salvar a nossa vida. Eles procuram proteger-nos o tempo todo,
pois o instinto de conservação é a primeira lei da natureza. Não deixe de ouvir essa instigação interior, esse conhecimento íntimo e silencioso da sua própria alma. Em momento de grande emergência ou perigo agudo, você descobrirá muitas vezes que a sua mente subconsciente projeta a voz de uma pessoa a qual você imediatamente obedecerá e reconhecerá como verdadeira. A voz interior que procura protegê-lo não deve ser, por conseguinte, a voz de alguém que lhe desagrade ou de quem você desconfie. A percepção extrasensorial e a cura na Bíblia. Enviou-lhe um centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Dize, porém, uma palavra e o meu servo será curado. Lucas, capítulo 7, versículos 6 e 7. Aqui está uma técnica de tratamento em ausência, ou cura extrasensorial. É dito a você como orar por outro ou enviar sua palavra e curá-lo. Quando rezamos por outra pessoa ou damos o que é chamado de um tratamento mental ou espiritual, nós simplesmente corrigimos o que ouvimos e vemos em nossa mente, sabendo e sentindo a liberdade, a saúde e a paz de espírito no outro. A sua palavra em linguagem bíblica é a sua profunda e sólida fé e convicção na resposta da presente curadora infinita à sua crença. Eis como enviamos a palavra para curar ou ajudar a outra pessoa. A primeira coisa que temos a fazer é pensar em tudo o que sabemos sobre Deus, como por exemplo, Deus é maior e sem limites, harmonia absoluta, vida infinita, todo-poderoso, toda bem-aventurança, o Espírito onipotente vivo dentro de mim. Compreenda que não há nada a mudar senão seu próprio pensamento. Não use força ou coerção mental de qualquer espécie. Largue-se, relaxe, compreenda que você é um canal ressuscitando a saúde e a harmonia do infinito, do invisível para o visível. Quando orar por outra pessoa, afirme tranquilamente: Deus é a única presença e poder. Eu afirmo, sinto e sei que o poder animador, curativo e fortalecedor da presença curadora infinita está fluindo através do fulano, fazendo ficar são, sereno e perfeito. Afirmo e sei que a harmonia, a beleza e a vida de Deus estão agora sendo manifestadas em você como força, paz, vitalidade, beleza, saúde e ação correta. Sinta a verdade do que afirma e quando tiver uma clara compreensão disso, o estado de doença se dissolverá na luz do amor de Deus. A prova de sua fé e confiança é um estado mental de repouso e serenidade. Mantenha o espírito sereno e reze de novo pela pessoa quando se sentir guiado para fazê-lo. Gradualmente você formará um estado de mente condicionado e nascerá o dia e todas as sombras se dissiparão. Bom, gente, parando por aqui, mas eu espero que vocês possam entender que Deus habita dentro de você e que tudo é possível àquele que crê.